Eu não nasci num lar cristão, mas a minha avó era da Batista. Então, a minha avó, ela era a única cristã da família, os meus pais não. E eu acreditava em Deus como uma energia maior, né? Eu acho que é a maioria dos brasileiros que acreditam em Deus, que não são de nenhuma religião, eles acreditam assim, né? Existe um Deus, uma energia, a gente acha que tem alguma coisa, mas não tem certeza. E era essa a minha crença. Não era algo pessoal, né? É algo, uma força, o universo, né? Muitos falam é o universo. Peça para o universo. Isso, eu falava muito isso também, do universo, porque o universo está te ouvindo, até que eu tive a revelação de que o universo, ele é uma criação de um criador. E como foi que mudou tudo? De sair, de acreditar nessa força, nessa energia e entender que Deus é mais do que isso, que é um Deus pessoal. Como foi essa experiência? Ai, pastor, foi incrível, foi assim, vamos lá. Eu moro na Inglaterra desde 2007. Quando isso aconteceu, eu estava na Inglaterra. E eu estava vivendo uma vida do mundo, né? Que a gente no mundo ele é guiado pela sorte, né? Quando dá certo, foi sorte. E nisso eu estava vivendo minha vida, não estava acontecendo nada específico de ruim, né? E um dia eu fui para um bar com os amigos, deixando claro que eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas, mas eu tinha uma vida de sair, de balada, né? E o que que aconteceu? Eu voltei do bar, fui para casa, todo mundo junto, e fui dormir. E naquela madrugada, eu fui acordada ouvindo uma voz. E a voz dizia: A vida que você quer está em Cristo. E, e a partir dali, tudo mudou. A partir dali, tem o antes e o depois da Fabiola. Porque eu passei a crer de verdade que existia mesmo um Deus vivo, que Jesus é de verdade, que ele está vivo, que a Bíblia era de verdade, porque eu não acreditava na Bíblia. Eu achava que era conto de fadas. Eu não gostava de crente. Eu achava que essa coisa de Jesus te ama, de o povo que vai para a igreja, o povo chato. Então, assim, não gostava de igreja, nem de crente, nem, enfim. E eu lembro que eu tive até uma conversa no bar sobre, surgiu essa conversa sobre igreja. E eu falava, ai, gente, mas eu respeito, mas, né, a Bíblia não é de verdade. Então, eu fui para casa, dormi, acordei na madrugada ouvindo essa voz. A vida que você quer está em Cristo. E eu lembro que eu arregalei o olho, porque foi uma voz muito forte. Era uma voz que era uma mistura assim, era uma coisa muito firme, muito clara e ao mesmo tempo mansa. E era uma voz que vinha, não era audível como ouvir uma pessoa falando, porque era como se eu estivesse dentro da voz, era no horizontal e na vertical. Eu sentia um mover, um negócio dentro de mim, que quando eu ouvi aquela voz, eu arregalei o olho, eu fui acordada como quem recebe uma informação. E eu sentei na cama, e no momento que eu sentei, veio, em menos de um minuto, assim, um download na minha mente de quem Jesus é e do que Jesus faz na vida das pessoas, como um filme, assim, foi muito rápido. E ali eu comecei a chorar. E eu chorava compulsivamente. Eu chorava de assoar o nariz, assim. E eu não entendia. E como eu sou formada em psicologia na Inglaterra, a gente aprende, a gente estuda a questão do sobrenatural, do paranormal, e a gente entende que tudo isso é surto, né, que a pessoa está tendo, é uma histeria, é um surto psicótico, é um surto, enfim. E naquele momento eu tive a consciência, eu falei, não, eu tô consciente de quem eu sou, de onde eu tô, tá tudo bem. Eu não tô entendendo de onde tá vindo esse mar de choro, porque era um choro muito sentido, era um choro que eu não conseguia parar. Eu ia falar e eu chorava. E dali um momento eu fui respirar, abri a boca e a minha língua pulou. Eu tive um gaguejar da língua, da boca. E eu lembro que no momento eu coloquei a mão na boca e eu falei, meu Deus, eu tô ficando doida. A minha boca tá falando sozinha. E veio aquele gaguejar, eu coloquei a mão na boca. E dali eu tentei, né, me acalmar um pouco, tomei uma água. E a partir dali eu comecei
a buscar igrejas, porque eu tive o discernimento de que aquilo era espiritual, de que aquilo não era psicológico. Eu falei, não, isso aqui é algo espiritual, e eu fui apresentada para o mundo espiritual dessa forma. Eu fui convertida pelo próprio Jesus, né? Ele em pessoa veio falar comigo, e quando eu ouvi aquela voz, eu acreditei. E eu arregalei o olho e pensei, é isso, é Jesus. E aí veio todo o resto, né? Veio a oração em línguas, e dali eu comecei a buscar igrejas. Mas quando você recebeu essas línguas são estranhas, como diz a Bíblia, que nós não entendemos, e você como tem estudo, psicologia, como explicou? A sua mente não ficou tentando entender, mas como eu falo essas Sim, palavras e não entendo? sim. No momento eu fiquei, a primeira coisa foi que veio à minha mente, eu tô ficando doida, mas aí eu tive o discernimento de entender, não, mas eu tô bem, assim, não tô com nenhum sintoma psicológico. O que é bom explicar, irmã Fabrício, só explicar isso, que ela nunca tinha ouvido falar que tinha Sim, línguas, ela não tinha contato com o meio pentecostal, você é nunca tinha ouvido verdade. falar de línguas, Não, nada. não. Os dons, eles são muito específicos, né, para quem tá na igreja, para quem frequenta a igreja. É, então, assim, eu não tenho crentes na minha família, né, fora a minha avó, que também parou de frequentar a igreja, eu era criança. Então, assim, eu não sabia que existia, né? E foi um conflito para mim. Então, quando eu comecei a ir para a igreja, eu primeiro queria entender por que que eu chorava tanto, e aquela voz que falou comigo e o que estava acontecendo. E aí eu confessei Jesus, né, pela primeira vez com a boca com o pastor da primeira igreja que eu fui, que foi uma assembleia. Mas eu já tinha tido ali o entendimento que eu já acreditava. No momento que eu ouvi a voz, eu acreditei. E foi por acreditar que eu chorei, né? E que não era uma emoção, era realmente É muito difícil de explicar, mas assim, para aquela consciência que eu tinha de quem estava no mundo, né? Então, foi forte. E, e os amigos, quando você começou a falar assim, ó, você falava que não gostava de crente, Uhum. não gostava de igreja, e de repente mudou tudo, tá indo pra igreja, que eles não questionaram isso? Sim, 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 com certeza. Alguns falaram para mim, isso é uma fase, está tendo uma crise de, sei lá, um momento triste. Eu falei, gente, a minha vida tá dentro do que eu conhecia, estava bem, não estava acontecendo nada de, né, de grave. E eu falava, não, gente, isso daqui não é uma crise, não é um momento. E eu creio muito assim que meu testemunho, ele não é nem só para quem é cristão, mas até para os não cristãos também. Porque eu falo, gente, o mundo espiritual ele existe. Para os meus amigos que não acreditam, eu falo: o mundo espiritual existe, você só precisa descobrir quem Jesus é dentro dele. Você só precisa descobrir quem Jesus é, o que é o nome de Jesus dentro do mundo espiritual. Então, assim, eles me questionavam e eu ficava tipo, gente, mas, né, é realmente estranho, mas eu sei, porque o meu interior começou a mudar. Começou a surgir uma fome de Deus, uma sede de Deus, uma busca, né? E foi bem complicado, porque como eu não tinha cristãos amigos nem da família, eu ficava perdida de uma igreja para outra, tentando parar em algum lugar, né? E Deus me mandava ir para os líderes. Ele falava, vai no pastor. E eu chegava na igreja, quem que é o pastor daqui? Eu preciso falar com ele. Eu falei, pastor, aconteceu isso, isso, isso. E pastor, a diferença que tem de reação de um para o outro é incrível, porque tiveram pastores que choraram, que se emocionaram, que sentiram, que começaram a orar em línguas ali na minha frente. E outras pessoas que questionaram um pouco. Será que é de Deus? Na verdade, assim, será? Mas será? Mas você estava no mundo? E aí eu levei esse questionamento para Deus. Eu falei, Senhor, mas como é que é isso? Porque eu estava no mundo, eu estava no pecado, nem sabia que o Senhor existia, como é que é assim, que o Senhor aparece do nada? E aí ele falou assim, para te batizar, você só precisa crer. Para eu te salvar, você só tem que crer. Na hora que você ouviu a voz e você creu, foi por isso que tudo aconteceu. Você acreditou. Você acreditou de coração. E é incrível, pastor.
É incrível essa sensação de quem tá no mundo e conhece Jesus dessa forma, sem igreja, sem ninguém pregando, sem ninguém, sabe? É muito diferente.